Simplesmente quebrei uma estaca de madeira comum que estava à minha frente. Mas isso chocou a todos os presentes. Até mesmo uma beleza escolar fria e distante. Eles também estavam correndo em minha direção, independentemente de tudo. Ela estava determinada a me obrigar a casar com ela, custasse o que custasse. Só por causa do meu soco aparentemente leve. A força real chegou a dezenas de milhares de quilogramas. Chegou a quebrar inúmeros recordes na avaliação de genialidade. Descobri que despertei um sistema de aprimoramento invencível após a transmigração. Você receberá um ponto de upgrade todos os dias à meia-noite. O gargalo do cultivo que aprisionou vários grandes mestres. Eu consegui em uma noite. Os fortes compreendem as leis de domínio que estão em vigor há um século. Eu o agarrei na hora. Nesse momento, vi o pacote de boas-vindas oferecido pelo sistema. Abriu às pressas e com impaciência. No entanto, descobriu-se que na verdade havia 5 pontos de melhoria lá dentro. Pensando no meu estágio de nível 5. Você pode se tornar um dançarino depois de subir de nível mais 5 vezes. Cliquei em atualizar sem hesitar. Inesperadamente, fiquei preso após atingir o nível 9 da classe de aprendiz. Por mais que eu clicasse, não adiantava nada. E então, o tão aguardado sistema finalmente se manifestou, chegando ao mundo dos dançarinos. Requisito mínimo: um manual de aprendizagem e uma técnica de cultivo. O nível de habilidade deve ser pelo menos 50 pontos superior ao nível do anfitrião. Suspirei ao ouvir isso. Ele reclamou: você não é um sistema de atualização invencível? Como é que você não consegue lidar nem com algo tão simples como uma atualização? O sistema pode ajudar o hospedeiro à força a ascender a um plano superior. No entanto, isso levará 10 dias. O sistema ficará inutilizável por 10 dias. Não serão obtidos mais pontos de melhoria. Ao ouvir isso, minha ansiedade desapareceu imediatamente. Você pode descobrir o método de cultivo por conta própria. Mas os recursos do sistema não podem ser desperdiçados. 10 dias equivalem a 10 pontos de melhoria. Não devemos desperdiçá-lo assim. Pensando bem, usei imediatamente o último ponto de melhoria, adicionado ao calendário de aniversários. O sistema misterioso enviou uma notificação. Parabéns, anfitrião, seu poder telecinético foi aprimorado com sucesso. Nível atual: aprendiz de nível 1 em Mindfulness. 5 níveis de aprendizagem, nível 9. Em meus pensamentos mais profundos, Kim Yun, o irmão mais novo, ficou estupefato. Por que só eu consigo ver o sistema? Agora ele acha que eu enlouqueci. Falar com nada. Xuanji correu todo o caminho até sua mãe. Ele gritou: irmão, você enlouqueceu. Ele estava falando com o ar. Ele também disse que estava prestes a se tornar dançarino. Mas Zendling, a mãe, não ficou surpresa. Pelo contrário, uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto. Eu sempre disse que Xiaomu era uma dançarina talentosa. Isso definitivamente não pode te impedir. Parece ser a carne da fera feroz que eu trouxe da última vez. Funcionou. Se não fosse pelo fato de ele não ter terminado de falar. Vi várias pessoas espiando pela porta. Acontece que essa era a confusão de mais cedo. Isso alarmou os vizinhos da região. Nesse instante, todos correram para ver o que estava acontecendo. Várias mulheres de meia idade estavam discutindo o assunto. Yang Lin pediu desculpas rapidamente e fechou a porta. Mas por dentro e por fora, vou me tornar uma dançarina. A notícia se espalhou rapidamente por todo o prédio. No dia seguinte, fui direto para a escola de artes marciais. Decidi testar meus direitos primeiro. Mas quando a recepcionista viu minhas informações, um lampejo de dúvida passou pelos seus olhos. Aprendiz de nível 5 deseja fazer o exame de dançarino. Xuan Guitar exibiu um sorriso profissional. Ele então explicou: sinto muito, Sr. Kim. Pessoas que não são dançarinas não podem usar o campo Yanwu, ou o local de teste. Por que você não tenta se candidatar para ser dançarino? A inscrição para dançarinos iniciantes é gratuita. Então você poderá testar suas habilidades. Assenti com a cabeça, impotente. Em seguida, eles seguiram a recepcionista até a área de avaliação dos dançarinos. E nesse momento, avistei Lin Qian na multidão. Figura excepcional de Xuena. Ele era o aluno academicamente excelente, mas também travesso, da academia. E ao lado dele estava um menino, vestindo uma armadura de combate metálica que cobre todo o corpo. Com um suspiro de espanto, Lin Qianshui marcou mais de 10.000 pontos sem qualquer pressão. Seguindo a cidade, o jovem atleta também alcançou uma pontuação de 12.003 kg. Lu Zhu, suas habilidades melhoraram muito rapidamente. Lin Qianshui sorriu e o parabenizou. Lu Zuoven coçou a cabeça apressadamente. Onde é que eu comi algo gostoso recentemente? À medida que a fila continuava a avançar, chegou rapidamente a hora da minha avaliação. O examinador analisou os dados na tela virtual. A mesma pergunta que surgiu nos olhos da recepcionista também surgiu nos dele. Adivinha quem veio causar problemas? Desperdiçar uma oportunidade.
Eu não recuei em chinês clássico. Em vez disso, ele se obrigou a falar. Acredito nas minhas habilidades. Mesmo que não seja provado, não fará muita diferença. Haha, que jovem arrogante! O olhar do examinador demonstrava desprezo. Esta é uma avaliação de dançarinos. Isso não é brincadeira de criança. Se você ousar obter uma pontuação muito distante, acredite ou não, vou garantir que você nunca mais consiga fazer esse exame em toda a sua vida. Existem regras desse tipo? Fiquei um tanto perplexo com o que ouvi, mas as coisas se acalmaram rapidamente, e a voz alta do examinador, claramente, chamou a atenção de quem estava por perto. Todos se viraram para olhar para mim ao mesmo tempo. Lin Qianshui já havia planejado partir. Eu também fui atraído por essa cena repentina. Ele olhou para mim e achou que eu lhe parecia vagamente familiar, mas ele não consegue se lembrar do meu nome. No entanto, diante dos olhares inquisitivos da multidão, não vou recuar. Faça a pergunta ao examinador de maneira humilde, porém assertiva. Qual pontuação é considerada aceitável para apresentar uma diferença significativa? Surpreendentemente, eles ainda não tinham se assustado e fugido. O examinador ficou genuinamente surpreso. Você parece bastante confiante. Não vou dificultar as coisas para você. Atingir um peso de 8.000 kg não constitui desrespeito para com aqueles que não fazem o teste. Assenti com confiança. 8.000, certo? Sem problema, respondi, respirando fundo. Reunindo todas as suas forças, ele desferiu um soco repentino. Logo em seguida, o redemoinho produziu um som nítido no ar. Imediatamente depois, ouviu-se um estrondo alto. O instrumento de teste exibiu instantaneamente o número 10001 kg. O examinador imediatamente soltou um suspiro de espanto, olhando para o instrumento de teste com incredulidade. Então ele se virou para olhar para a tela virtual. Eles insistiram que havia um problema com os dados. Até mesmo Lin Qianshui, que estava de pé ao lado, ficou chocada. Como isso é possível? Ele foi submetido ao teste ontem mesmo, bem na minha frente. Naquela época, ele só possuía os dados de um aprendiz de 5º nível. Como é possível que, de repente, hoje em dia, alcancemos o nível de um dançarino? Observe sua aparência pobre e maltrapilha. Provavelmente não tem dinheiro para comprar fluido de aprimoramento genético. Lu Zhu seguiu o olhar de Lin Qianshui. Após uma pequena divergência, a piedade filial transparece como 1000 flocos de neve. Acho que estraguei a máquina ao martelar nela mais cedo. Contanto que o examinador permita que a criança faça o teste novamente. Em seguida, exibirá a pontuação normal. Ao ouvir isso, Qianshui não pôde deixar de revirar os olhos levemente. Martelo na máquina. Esse é um dispositivo de teste para generais militares. Você tem a força de um general militar? No entanto, além do fluido de aprimoramento genético, parece não haver outra possibilidade. Por outro lado, o examinador HUI aproximou-se do aparelho de teste. Eu fiquei mexendo nisso por um longo tempo. Não foi encontrado nenhum problema com o instrumento. Então ele se virou. Ele se levantou, olhou para mim e disse, tente de novo. Esse soco total. Eu também estou um pouco confuso. Ele era claramente um aprendiz de nível 9, com uma força de apenas 9.000 kg. A guilda ultrapassou os 10.000 membros. O sistema está realmente quebrado? No entanto, não havia tempo para pensar mais sobre isso. Posei novamente. Deslize ambos os punhos com toda a força em direção ao centro do instrumento de teste. Posteriormente, o instrumento de teste emitiu uma série de estalos rítmicos. Uma grande quantidade de números apareceu na tela ao lado do testador. Os 50 socos consecutivos terminaram rapidamente. Após o soco final, o teste demonstrou um esforço total médio de 9.180 kg. O examinador aprendiz de 9º nível subitamente tornou-se bastante severo. Então, com uma expressão séria, ele se esqueceu disso. Você é estudante, certo? Ontem deveriam ter sido os dias de provas de conclusão do ensino médio em algumas escolas. Nessa situação, você escondeu sua verdadeira força. Eu já havia pensado nisso quando cheguei aqui. De fato, minhas notas não eram boas antes. Mas nos últimos 2 dias, comi a carne de porco magra que minha mãe comprou no beco. Depois tive outra febre. Como resultado, eu me senti incrivelmente forte. O examinador que acabará de chegar para aplicar a prova também ficou bastante constrangido. Eu até compraria carne de porco magra no mercado negro. Você não tem medo de se matar comendo? Sua pele é rosada e seus socos são poderosos. Imagino que não haja nada de errado com a minha saúde. No entanto, o melhor é consultar um médico. Enquanto falava, ele tocou várias vezes na tela virtual. Não haverá exame após 7 dias. Volte e prepare-se. Assenti com a cabeça em concordância. Ele então soltou um suspiro de alívio. Isso deve ser suficiente para me safar, certo? Do outro lado, porém, ouviu-se uma risada fria e zombeteira. A sorte desse garoto é realmente terrível. Comprei um objeto não identificado no mercado negro.
Em vez de morrerem, sua força aumentou drasticamente. Um olhar de dúvida surgiu nos olhos de Lin Qianshui. Então ele planejou comprar essa explicação. Ele imediatamente deu 2 passos à frente e caminhou até mim. Este estudante Qin. Posso perguntar que tipo de comida você comeu? Afinal, eu também sou bastante curioso. Capaz de consumir a carne de uma fera feroz, aumentando a força em 5 níveis. Isso exigiria, no mínimo, um nível de grão-mestre. Embora eu tenha ficado surpreso com a vinda de Lin Qianshui para falar, mas a resposta já estava preparada. Com licença. Eu realmente não sei. Eu sou responsável pela alimentação. Eles não são responsáveis por isso. Lin Qianshui ficou momentaneamente sem palavras ao ouvir isso. Queria perguntar algo mais, mas já tinha ido embora. Lu Zhu ficou irritado com o que viu. Qianshui, sempre existem caras sortudos assim. Por que perder nosso tempo? O mestre da espada trovejante do pavilhão das miríades de espadas começará suas aulas em breve. Chegar atrasado não é bom. Lin Qianshui balançou levemente a cabeça. Sinto muito, você terá que fazer o curso Master por conta própria. Tenho alguns assuntos pessoais para tratar. Após dizer isso, Lin Qianshui abandonou o perverso Lu Zhu. Uma pessoa correu atrás dele. Suba de nível 5 vezes em um dia. O que isto significa? Eu faço exercício todos os dias. Consuma suplementos em todas as refeições. Ele assistia ocasionalmente a palestras de um mestre. Além disso, também existem orientações em nível de general militar. Foram necessários 3 anos para alcançar o nível 5. O que você pode comer para subir 5 níveis instantaneamente? Lin Qianshui decidiu que precisava descobrir. Por outro lado, não possuo um dispositivo inteligente, portanto, não posso receber notificações. Antes de partir, ainda pretendo verificar novamente as 5 provas. Então, fui até a recepção e disse: Olá, o Sr. Qin já terminou os exames? A pessoa que me recebeu foi a mesma recepcionista de antes. Você pretende se tornar membro agora? A mensalidade da nossa academia de artes marciais é muito acessível. Os equipamentos de treinamento e avaliação são de primeira linha. Torne-se membro. Você também pode entrar na área de intercâmbio dos dançarinos para aprender com as experiências deles. Você também pode receber tarefas publicadas por dançarinos. Ele ainda queria continuar. Expliquei rapidamente que não era. Só quero confirmar 5. Horário e local do exame. A recepcionista ficou visivelmente surpresa com o mistério. Ele virou a cabeça e tocou na tela para verificar o perfil de Wu Kao. Isso exige a força de um quase artista marcial. Ele não havia terminado de falar. Então vi minha imagem em destaque na tela. Artista quase marcial. Fiquei imediatamente chocado. Imediatamente. Sua expressão mudou imediatamente para uma de respeito. Respeitado aspirante a artista marcial. O projeto Overcome Little Soldier tem o prazer de lhe servir. Imediatamente depois, ele prosseguiu com um sorriso radiante. É a sua primeira vez participando de uma avaliação de dançarinos? Idade não superior a 20 anos. Você pode conseguir um. Jianshen dedica-se a jovens excepcionalmente talentosos. Pacote de crescimento preparado por dançarinos. Dentro da embalagem de presente, inclui 000 créditos e um cartão de membro de uma escola de artes marciais. O soldado percebeu minha reação óbvia aos pontos de crédito. O entusiasmo pelas vendas aumentou imediatamente. O senhor imediatamente começou a falar fluentemente. Na verdade, seu talento já é bastante excepcional. Como uma excelente aspirante a dançarina, você também pode escolher. Inscreva-se para se tornar um membro externo da Escola de Artes Marciais. Membros externos à Academia de Artes Marciais não só têm direito à entrada gratuita, como também podem obter admissão gratuita. Torne-se membro da Escola de Artes Marciais. Além disso, há um subsídio mensal de 10.000 pontos de crédito. Em troca, você só precisa colocar todos os itens de caça. Venda para escolas de artes marciais. Os preços são todos divulgados publicamente. Não haverá, de forma alguma, Big Data. O ato de explorar conhecidos é em si mesmo. Você pode ganhar 10.000 por mês sem fazer nada. Tive alguma dificuldade para entender o chinês clássico, então perguntei: tem certeza? No momento em que terminei de falar, Lin Qianshui correu apressadamente até lá. Então ele disse em tom de reclamação: por que você não me cumprimentou? Precisamos assinar um contrato. Então, sem dizer uma palavra, eles me puxaram para longe. Meu primeiro emprego como aproveitador acabou sendo maravilhoso. Imediatamente senti um leve arrependimento. E Lu Zhu atrás de nós. Meus punhos estão quase explodindo. De onde veio esse miserável sem um tostão? Como você ousa segurar a mão de Xue? Em seguida, ele ligou o dispositivo inteligente. Ele bebeu tudo em voz baixa. Aquele garoto acabou de escanear, não é? Preciso de todas as informações dele. Imediatamente. Em breve, todas as minhas informações. Todos aparecem na projeção virtual. Quando ele viu minha mãe,
Após começar a trabalhar na usina de processamento de feras da Estrada Celestial, um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Entretanto, do outro lado, depois que nós dois saímos, Lin Qianshui então me libertou. Então, a colega brincalhona mostrou a língua. Com licença. Acabei de ser um pouco presunçoso. Mas aconteceu de repente. Quem diria que você de repente ia querer assinar um acordo desses? Fiquei um tanto surpreso ao ouvir isso. Há algo de errado com esse acordo? É apenas uma venda direcionada. Não existe nenhuma regra que obrigue a sua venda. Sem falar na quantidade que foi vendida. A expressão de Lin Jianshui demonstrou imediatamente surpresa. Você não está tentando se safar dessa, está? Cada escola de artes marciais possui métodos de seleção rigorosos. A mais simples. Todos os bens apreendidos devem ser entregues ao entrar na cidade. Uma vez assinado o contrato, não existe inclusão automática. Você pode comê-lo você mesmo. Isso é depois da venda. Compre novamente no Wuguan Mall. Embora eu não pense dessa forma. Mas eles também ficaram imediatamente chocados com métodos tão desprezíveis. Agora você sabe o quão poderoso isso é, certo? Lin Qianshui ergueu a cabeça com um toque de orgulho e disse: Você tem muito talento. Feras ferozes de nível baixo não podem ser identificadas. Mas no nível de general militar ou superior, o preço de animais ferozes varia bastante. Naquela hora, para que você possa comê-lo você mesmo ou levá-lo para sua família, você também pagará uma diferença de preço de 30 ou mais. Lin Qianshui viu que eu fui silenciado pelo imperador. Ele então continuou sorrindo e disse: Você não deveria me agradecer? Há também aqueles que pedem agradecimentos proativamente. No entanto, acho que esse acordo é um pouco uma armadilha. Então, educadamente, agradeci a ele. Lin Qianshui assentiu com satisfação. Vamos ao que interessa. A maioria dos contratos de escolas de artes marciais inclui cláusulas de exclusividade. Existem muitas cláusulas enganosas no texto. Você ainda é jovem. E tem muito talento. Não há necessidade de assinar o acordo tão cedo. Se os dançarinos tiverem um bom desempenho após a avaliação, naquela hora, cada facção lhe oferecerá condições mais favoráveis. Isso pode ser considerado um pequeno truque. Você parece saber muito sobre dançarinos. Há algum truque para os exames de dança? Assim que perguntei, acrescentei imediatamente que poderia ser pago, em circunstâncias razoáveis. Lin Qianshui ergueu a cabeça, pensou por um instante e então disse não. Um drone acompanhou todo o processo do exame de dança. Não há truques nem dicas secretas. O único segredo é nunca esconder a sua força. Enquanto falava, a expressão de Lin Qianshui tornou-se séria. Não há absolutamente nenhuma necessidade de esconder sua força. Isso só irá atrapalhar o seu próprio desenvolvimento. Apesar de, os membros parecem ter acesso a diversos equipamentos de treinamento. Mas, na realidade, muitos cultivadores são realistas. Membros regulares podem usar o serviço por, no máximo, 1 hora por semana. Pense bem, isto ainda é equipamento. Outros contratos de venda diversos e vários medicamentos genéticos. São todos extremamente raros. Nenhum talento extraordinário. Por que uma escola de artes marciais deveria fornecer recursos para o seu treinamento? E se você comprar com dinheiro? Esse preço é absurdamente alto. Certo, entendi. Embora eu não saiba muito sobre Lin Qianshui, mas, a julgar pelas suas roupas de grife, dá para perceber que a família dele não tem problemas financeiros. Até ele considerou o preço inaceitável. Para mim, isso é um valor astronômico. Veja tudo o que ele disse. Ele provavelmente pensava que estava escondendo sua verdadeira força. Então eu gentilmente guiei. Você quer saber mais sobre carne magra? Eu realmente não sei. Se eu tiver a oportunidade de comprá-lo da próxima vez, com certeza entraremos em contato com você. Lin Qianshui correu atrás dele. Não serve para nenhum tipo de carne magra. Porque ele sabia que era quase impossível. Lembrei-me da situação extremamente especial que meu avô havia mencionado. Essa é a contemplação espiritual do mundo. Há alguns gênios do mundo que, segundo rumores, têm interesse pelo mundo, capaz de permanecer inativo por mais de uma década. Mas quando o núcleo do poder mental explode, a força aumentará drasticamente em um instante. Mas nível 5 durante a noite. Isso é extremamente raro, mesmo para um espiritualista. Com essa especulação, Lin Qianshui então decidiu me conquistar. Afinal, qualquer mentalista, todos eles são muito cobiçados por diversas famílias poderosas. Além disso, um mentalista genial é algo que só se encontra por acaso e é difícil de obter. Ao pensar em Lin Qianshui, ela sorriu. Por favor, não se preocupe com a questão da fera feroz. Eu só estava perguntando. 5 provas em 7 dias. Aproximadamente 10.000 estudantes de Jianshen participaram. Além dos alunos deste ano, há também candidatos que não foram aprovados no exame em anos anteriores. Pode haver até casos em que nenhum exame seja feito por vários anos consecutivos.
Apenas para um candidato excepcional no quinto exame. Você não é membro de uma escola de artes marciais? Você tem um lugar para praticar? Não preciso, tem um método de cultivo. Pensei nisso. Lin Qianshui pareceu ter adivinhado o que estava acontecendo depois de recusar diretamente. Vamos deixar o número inteligente de lado então. Seremos avaliados juntos então. Talvez possamos dividi-los mais próximos uns dos outros. Observando a outra pessoa exibir seu dispositivo inteligente, fiquei imediatamente constrangido. Mesmo os piores dispositivos inteligentes custam pelo menos 7 ou 8 mil. Créditos são algo com que posso brincar à vontade. Meu celular está quebrado. Pensando nisso, acenei rapidamente com a mão, sorri e disse, não precisa. Falaremos sobre isso mais tarde. Assim que as flores caíram, virei-me e fui embora. Lin Qianshui ficou paralisada, na entrada da escola de artes marciais. O que está acontecendo? Será mesmo tão difícil simplesmente pedir um número de telefone? Antes, eram sempre os outros que me pediam um número da minha conta. Lin Qianshui deu seu número para outra pessoa. Depende sempre do meu humor. Mesmo que alguém seja muito rico, eu não darei dinheiro a alguém de quem não gosto. Acontece que alguém se recusou a me dar o número de telefone. É realmente tão doloroso assim? Pensar nele só o deixava um pouco triste. Então, sentindo-me indignado, pensei, da próxima vez, devo recusar mais. Precisamos reconquistar esse dinheiro. Você deve rejeitar pelo menos 100. Ao mesmo tempo, verifiquei meu celular enquanto caminhava pela rua. Vi a mensagem informando que 10 mil créditos foram adicionados à minha conta. Finalmente, respirei aliviado. Em seguida, abri o painel diretamente. Visualizar atributos e atualizar sistema. Ponto de aprimoramento 5. Aprendiz de cultivo dão nível 9. Técnica de nível 2 de aprendiz de cultivo psíquico. Ainda há algo que eu não perguntei sobre o método de cultivo de 7 dias. Estima-se que só haverá uma oportunidade após 5 exames. Os 7 dias restantes. O suficiente para elevar seu cultivo de poder mental ao nível 9. Só me lembrei disso quando vi telecinese. O último golpe ultrapassou a marca de 10 mil quilogramas. Será que isso se deve à telecinese? De acordo com esse cálculo. Contanto que você estude telecinese bem. Mesmo que eu não seja dançarina. Mas seus socos reais são comparáveis aos de um dançarino. Eu simplesmente não sei quantos níveis existem. Não há onde testar. Caso contrário, irei à Academia de Artes Marciais e farei uma inscrição amanhã. Os preços na página inicial são bastante razoáveis. Enquanto eu refletia sobre isso, uma sombra escura repentinamente surgiu diante dos meus olhos. Então, com um estrondo alto, os dois colidiram instantaneamente. A figura escura à minha frente foi derrubada por mim. Estou perfeitamente bem. Olhei para cima. Fica mesmo à entrada do meu prédio, no piso térreo. A pessoa que caiu no chão era magra como um macaco. Ele se levantou do chão praguejando e soltando palavrões. Garoto, você sequer sabe quem eu sou? O homem mal havia terminado de falar. Uma figura grande e escura cercava o local. Eles me cercaram imediatamente. Eles estavam todos sem camisa, vestindo um colete preto metálico puro no peito. O grafite era tão colorido que era impossível decifrar o que estava escrito. No entanto, uma das cabeças de lobo é de fato muito óbvia. Foi aí que percebi que aquelas pessoas eram da gangue do Lobo Faminto. Trata-se de uma gangue que opera na área residencial próxima. E justamente quando eu estava refletindo profundamente sobre isso, ouvindo o líder careca. Ele disse isso com um sorriso que lembrava de incesse. Quem temos aqui? Essa não é a nova dançarina do nosso bairro? Caramba, eles me conhecem e até sabem que fui promovida a dançarina. Eu jamais imaginei que as tias da vizinhança tivessem habilidades telepáticas tão fortes. A notícia se espalhou por toda a vizinhança em apenas um dia. Então, ouviu-se um som trêmulo, um sonho. O macaco que eu acabei de derrubar rolou de barriga para cima com um baque surdo. Xuanji revelou uma adaga giratória. Dançarina de risos malignos. O mundo não está bem agora. Empreste alguns créditos aos irmãos para emergências. Ao ouvir isso, ri imediatamente. Se fosse no passado, com certeza eu daria meia volta e sairia correndo. Mas já que você veio até nós hoje, então não me culpe. Ao refletir sobre isso, esbocei um sorriso tranquilo. Como você sabe, eu sou dançarina. Você se atreve a me roubar? Ao ouvir isso, o grupo imediatamente caiu na gargalhada. Eles riram de mim por eu ser um tanto presunçoso. Jovem, vou te chamar de mestre dançarino. Você realmente acha que é alguém especial? Minha gangue Hungry Wolf não tem medo de dançarinos. Você provavelmente não conhece a minha reputação, lobo de olhos azuis. 5 pessoas morreram pelas minhas mãos. Existem pelo menos alguns, se não 10. A queda das flores foi seguida por várias outras risadas zombeteiras. Uma garota pobre, porém bonita, sem conhecimento ou experiência. Você consegue ver aquilo ali?
Isso dá 98 mil habitantes. Alguém como você nem se qualificaria para uma cidade de nível de prefeitura. Um cara que nem sequer tem dinheiro para comprar um capacete. 10 cabeças não seriam suficientes. Enquanto falava, o homem corpulento apontou a mão para a cabeça e fez um gesto como se estivesse usando uma arma. Fiquei um tanto surpreso ao ver isso. Será que todos os bandidos hoje em dia andam por aí com objetos perigosos? Não pretendo me colocar na frente de uma arma. Então ele abriu os braços, sorriu e disse: "O que você quer?" Na tradição chinesa clássica, a boca do lobo de olhos azuis se abriu instantaneamente. Isso é muito inteligente. A julgar pela sua aparência, você foi à escola de artes marciais apenas para uma avaliação, certo? Jovens dançarinos com menos de 20 anos de idade. A recompensa é de pelo menos 10 mil pontos de crédito. Me incentive. Devo dizer que esses cães têm um olfato incrivelmente apurado. Então, franzindo a testa, ele perguntou: "É só isso?" O lobo de olhos azuis viu que eu era muito cooperativo. A explosão de risos certamente não se limitou a: "Seus irmãos conhecem muito bem a sua situação. Caso contrário, eu não conseguiria bloquear sua passagem lá embaixo. A carne daquela fera feroz que te fazendo pular 5 níveis. Entregue-o também." Ao ver isso, o macaco magricela ao lado dele acrescentou rapidamente uma frase. Ele disse com firmeza: "Não se esqueça de me dizer onde você comprou isso." E pessoas na rua. Estou verdadeiramente sem palavras. Uma frase que minha mãe disse ontem, durante a noite. Não sei em quantas versões isso foi distribuído. Agora, bloquear a porta é considerado um tesouro. Respirei fundo. Se for um bandido qualquer que bloqueie a estrada, é melhor evitar problemas. Mas agora essas pessoas estão claramente me perseguindo. Mesmo presos no trânsito, eles ainda sabem o número da própria placa. Se não for resolvido hoje, isso só vai piorar no futuro. Pensando nisso, de repente me dei conta de algo. Ao mesmo tempo, a lâmina de barbear no meu bolso também começou a tremer levemente. Então, de repente, meu olhar percorreu os arredores. A localização do atirador foi descoberta instantaneamente. Certifique-se de que ele esteja à esquerda, aproximadamente 6 metros atrás. Eu me senti completamente à vontade. O homem corpulento percebeu que eu ainda estava atordoado. Ele imediatamente respondeu rispidamente ao menino: "No que você está pensando, garoto? Você realmente quer colocar a cabeça em cima da de alguém?" Ao ver isso, rapidamente acenei com a mão para indicar que não precisava daquilo. Larguei os legumes e peguei meu celular. Lobo de olhos azuis caiu na gargalhada ao ouvir minhas palavras. Em que era estamos vivendo em que ainda usamos celulares? Ele é um pobre coitado. Não vou dizer muito. Após colocar a embalagem no chão, ele enfiou a mão lentamente no bolso. De repente, balancei minha mão direita violentamente. Uma força de 9.000 quilogramas foi liberada instantaneamente. O ar foi subitamente sugado com um som seco. Imediatamente depois, uma pequena sombra negra avançou rapidamente. O chefe da gangue, Lobo de olhos azuis, jamais imaginou que eu ousaria lhe pagar de volta. "Mão!" Ele gritou rapidamente para o subordinado que segurava a 98K, "Seu idiota! Dispare a arma, mas depois grite." Mas foi como uma pedra afundando no mar. Ninguém respondeu. Lobo de olhos azuis ficou imediatamente furioso. Ele virou a cabeça apressadamente para olhar. O simplório que segurava o 98K tinha um olhar vago. Uma fina mancha de sangue, com cerca de 1,5 cm de comprimento, apareceu entre suas sobrancelhas. Lobo de olhos azuis ficou imediatamente estupefato. O que está acontecendo? Por outro lado, obtive sucesso após uma greve bem-sucedida. Ele se virou num instante e desferiu um soco. Esse golpe teve uma força de 10.000 quilogramas. Aterrissou diretamente no rosto do lobo de olhos azuis. Então ouviu-se um estalo. Imediatamente, seu rosto se contraiu completamente. Sangue escorreu ao redor do meu punho, pulverizando. O macaco magro ao lado dele era forte e não estava coberto de sangue. Em vez disso, tornaram-se excepcionalmente ferozes. Ele avançou para cima de mim com uma faca. A essa altura, eu já havia recolhido meu punho. Transformar um backhand em um corte de mão. Ele golpeou diretamente o braço do macaco magricela. O macaco magricela curvou os lábios num sorriso irônico. Então, subitamente, seu corpo inclinou-se para trás. Ele deu um chute e mirou diretamente nos meus órgãos vitais. Um lampejo de luz passou pelo canto do meu olho. Ele praguejou baixinho. Mas ele tinha uma faca no pé. Percebi que havia sido um pouco descuidado agora há pouco. Mas agora é tarde demais para recuar. Seus olhos se abriram de repente. Instantaneamente repleto de um poder profundo. A mente focou-se instantaneamente num ponto. Lâminas de metal sob os pés do macaco. Empurrado subitamente para o lado. O que deveria ter sido uma vitória garantida acabou se transformando em um ataque fracassado. O macaco ficou completamente atônito. Seus olhos estavam cheios do insondável. Como isso é possível? Onde você conseguiu a terceira mão para desviar a faca?
Você simplesmente não olhou pelo retrovisor. Um golpe poderoso com a mão. O golpe atingiu precisamente a garganta do macaco. Ouviu-se um estalo. A garganta foi cortada em pedaços. A frase não foi anunciada na íntegra. No fim, tudo ficou preso na minha garganta. Logo em seguida, usei minha mão direita para cortar a faca. Eles beliscaram o pescoço do macaco com as palmas das mãos. Ele foi erguido e usado como escudo para proteger a pessoa ao seu lado. A adaga do homem corpulento ao lado dele. Eles iam me esfaquear de qualquer jeito. Mas esse ataque foi bloqueado pelo corpo do macaco fera. Consegui recuperar o equilíbrio depois de um ligeiro desequilíbrio. Ajuste a posição. Ele deu meio passo para trás com o pé direito e voou para longe instantaneamente. 2 estalos altos. Mesmo com os tênis, desta vez, eu também conseguia sentir o som da casca do ovo quebrando. Então o homem corpulento foi arremessado para longe. Meu rosto dói tanto que está deformado. Em seguida, ouviu-se o som de um porco sendo abatido. Faça você mesmo. Faz apenas 1 ou 2 respirações. A situação da batalha se inverteu num instante. Mesmo que o último homem forte fosse morto novamente, eu sabia que ia enfrentar um adversário difícil hoje. Vire-se e corra. Infelizmente, empurrei com apenas uma das palmas das mãos. Um som de assobio quase inaudível ecoou. No segundo seguinte, o homem corpulento que tentava escapar caiu no chão. Suas pernas se contraíam de vez em quando. Mas ele não conseguiu pronunciar uma única palavra. Virei-me e contorci o corpo para conter a dor lancinante. O pescoço do homem se partiu da cabeça com um estalo. Respirei aliviado depois que tudo se resolveu. Mas não havia tempo a perder. Recolha a lâmina e bata nela com força. A lâmina foi cravada dezenas de metros no solo. Então 1798 mil. Bang na cabeça do atirador. Vários tiros foram disparados. Em seguida, apareceu o lobo de olhos azuis inconsciente. Alguns tiros para matá-lo. O objetivo do disparo era apagar os vestígios do ataque com a lâmina. Lin Qianshui disse certa vez para não esconder sua força. Mas a questão da telecinese. Ainda acho que devemos reservar isso primeiro para o chassi. Se eu não tivesse recitado Li Xin hoje, é certo que o fornecimento não será garantido. A outra parte ficou com o dinheiro. Eles podem nem sequer poupar a própria vida. Após limpar o campo de batalha, finalmente, peguei meu celular e liguei para a polícia. A equipe de segurança chegou rapidamente. 2 seguranças saíram do carro para inspecionar a cena. 5 membros da gangue Lobo Faminto, incluindo o segundo em comando, Lobo de Olhos Azuis, morreram. Jovem, o que você relatou? Os membros da equipe de segurança realizaram uma inspeção preliminar do local. Eu fui a única pessoa jovem a fazer uma pergunta. Você viu o assassino? Os membros da equipe de segurança ligaram seus dispositivos inteligentes e começaram a gravar. Eu o matei, respondi calmamente. Os 2 seguranças ficaram surpresos. Só então eles começaram a olhar para mim novamente. Eu estava coberto de sangue espalhado. Suas pupilas se contraíram repentinamente. Ao mesmo tempo, ele recuou e sacou uma metralhadora, sem se mexer. Mãos ao alto. Levantei a mão lentamente. Calma, eu sou dançarina. 2 seguranças em chinês clássico. Sua expressão melhorou consideravelmente de imediato. Ainda existem dúvidas. Esta é uma comunidade formada por pessoas que se desenvolvem na base da sociedade. Essa pessoa parece ser um estudante. Ele já havia se tornado dançarino. Não se mexa, um segurança permanece em alerta. Outra pessoa clicou no leitor inteligente para me escanear. Uma mensagem apareceu logo em seguida. Uma aspirante a dançarina de 18 anos, enfurecida, presencia isso. Os 2 já não estavam mais nervosos. A pistola elétrica também foi guardada. Esses são membros da gangue Lobo Faminto. Eles estão à espreita para te roubar. Baixei as mãos e assenti levemente com a cabeça. Eles sabiam que eu tinha feito teste para o curso de dança. Há uma recompensa para quem lê lá embaixo. Eu posso revidar, certo? O segurança acenou com a mão. O que está errado? Trata-se apenas de demitir alguns bandidos insignificantes. Esses caras. Consegui também evitar os dançarinos nas últimas áreas residenciais. Quanto a você, você deve ser o primeiro a contra-atacar. O segurança de repente se lembrou de algo. Por falar nisso, a pessoa que denunciou o crime disse que tinha um 98K, certo? Minha sobrancelha se contraiu levemente. O primeiro tiro não foi disparado. No segundo disparo, atirei mais rápido. Os comentários dos 2 seguranças sobre meu desempenho. O que começou como dúvida transformou-se em espanto. Claro, que tal? Devo considerar ingressar nas Forças Armadas? Mesmo que você não queira ir para uma escola militar. Alternativamente, podem ser atribuídos diretamente à equipe de segurança. Eu hesitei um pouco. Eu ainda preciso discutir isso com a família. Não se preocupe, este é meu número. Quando decidir, me avise. Velho Wang também é dançarino. Mas só a irmã dançarina. Eu vejo que o velho Wang está prestes a ir.
Perguntou se não precisa voltar com vocês para fazer anotações. Os dois riram ao mesmo tempo. Essa pequena coisa já foi anotada. O restante das coisas será tratado pela equipe de logística. O velho Wang, já experiente, deu um tapinha no meu ombro. Então, volte para casa e treine bem. Esforce-se para conseguir uma boa classificação. E também traga um pouco de prestígio para nosso prédio. E do outro lado, dentro da sala de artes marciais, o supervisor Gogo Yovei olhou para o examinador com uma expressão de choque, relatando o programa de exames de hoje. Como você quer que eu fale sobre você? Gogo Yovei tem uma longa barba, embora seja a primeira vez como examinador. Mas isso não pode ser tão absurdo, certo? Um jovem de 18 anos que quebrou 5 recordes em uma noite. Você realmente só fez 2 perguntas e o deixou ir. Gogo Yovei quase teve um ataque de raiva. Você disse que carne magra é venenosa. Carne magra pode aumentar o poder em pouco tempo. Mas você viu o vídeo. Ele socou repetidamente tão rápido, sem nem ofegar. Prova o quê? O examinador de ontem, Gao Xiaolian, exclamou imediatamente. A condição física é estável. Seu aprendiz de nível 9 é legítimo. Será que ele está escondendo algo? Gogo Yovei bateu com o punho na mesa imediatamente. Ele estava tão irritado que rangia os dentes. Você é um porco? Escondendo um jovem que saiu de um prédio de andares baixos. O que ele está escondendo? Um crachá de trabalho da fábrica. Gao Xiaolian realmente não sabia o que dizer. Supervisor, o que você diz? Gogo Yovei ficou sem palavras. Com um resultado assim, só há 2 possibilidades. A primeira é que ele tomou um agente de reforço genético, ou comeu um fruto de nível espiritual natural. A segunda é que ele pode ter despertado um poder mental. Gao Xiaolian imediatamente ficou chocado. Eu deixei escapar um poder mental. Finalmente se lembrou? Um poder mental que subiu 5 níveis em uma noite. Definitivamente é um gênio da poesia. Gogo Yovei também está bêbado. Eu só saí da cidade por um dia. E você me faz passar por uma grande confusão. Se hoje não trouxerem Qin Mu de volta, você também não volte. Foi Gao Xiaolian que gritou e saiu correndo. No dia seguinte, Gao Xiaolian estava de guarda na porta da escola de artes marciais. O carro de Gogo Yovei estava estacionado na beira da estrada. Assim que desceu do carro, viu Gao Xiaolian com olheiras. Não encontrou, e Gao Xiaolian assentiu com desânimo. O endereço nos documentos está errado. Quanto ao proprietário, eu também verifiquei tudo. Não há nenhuma criança chamada Qin Mu. Gogo Yovei é um investigador secreto. Esse cara realmente não tem todas as suas faculdades mentais. A escola não sabe. Se procurar o professor dele, ainda não consegue encontrar os pais. E ainda não consegue perguntar o endereço. E você ainda vai verificar os moradores? Gao Xiaolian estava com uma expressão confusa. Mas você não disse ontem que não precisava perguntar na escola. Gogo Yovei realmente queria cuspir neste cara até matá-lo. Rolando, 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 eu vou sozinho. As palavras ainda não tinham saído. E então vi Gao Xiaolian me olhando com uma expressão de choque. Ele realmente está pensando em me deixar ir sozinho? Gogo Yovei não conseguiu se conter e gritou na hora. Do outro lado, os olhos de Gao Xiaolian brilhavam. Ele apontou para o lado e exclamou. 2 sons de início ecoaram ao mesmo tempo. Um deles era de Gao Xiaolian. O outro era de Lin Qianshui. Lin Qianshui não conseguiu o número inteligente que pediu ontem. Ela ficou tão irritada que não conseguiu dormir a noite toda. De manhã cedo, ela veio ao dojo de Jianshen para esperar por alguém. E, para sua surpresa, realmente o encontrou. O que o surpreendeu foi que o examinador também parecia estar me esperando. Será que eles também sabem da situação de Qin Mu? Pensando nisso, Lin Qianshui imediatamente deu um passo rápido e me segurou. O que você está fazendo aqui? Eu ainda não comi. Venha comigo tomar café da manhã, estou completamente confusa. Acabei de chegar à escola de artes marciais. Em uma frase, tenho que enfrentar 2 pessoas. Daqui a pouco, os olhos de Gogo Yovei são afiados. Imediatamente, ele se moveu para bloquear as 2 pessoas. Em seguida, ele me avaliou de cima a baixo. Isso é um exemplo de respeito filial, haha. Não fique nervoso, sou o supervisor da escola de artes marciais de Jianshen. Gogo Yovei e Lin Qianshui estavam secretamente alarmados. O nível de um general marcial. E o nível não é baixo. É um general marcial de alto nível. Agora, provavelmente, não será fácil sair. Realmente não sei qual é a situação. Supervisor Gogo, você me chamou para algo? Gogo Yovei acenou com a cabeça. Claro que há algo. E é uma boa notícia. Mas aqui não é muito conveniente. Que tal entrarmos e conversarmos com calma? Lin Qianshui fez um gesto com o nariz para o supervisor Gogo. Ou podemos esperar até terminarmos a refeição para falar. Gogo Yovei riu friamente por dentro, jogando esse jogo comigo. Xiaolian, vá à cozinha e traga algumas porções de café da manhã para meu escritório.
Lembre-se de trazer 3 porções de tudo. Agora, Gao Xiaolian entendeu a instrução. Ele imediatamente se levantou e saiu. Em pouco tempo, um farto café da manhã estava espalhado pela mesa. Comer isso de manhã cedo. Fiquei realmente surpreso ao ver isso. Guogu Yovei estava sorrindo. O que os dançarinos estudam é o poder. O que eles treinam é a força divina. Comer é a principal forma de ingestão de energia. Para treinar bem, primeiro é preciso comer bem. Eu, claro, sei que preciso comer bem. Mas essa comida é realmente boa demais. De manhã, eu já comi 3 quilos de carne magra. Depois, comi várias claras de ovo. Então, eu bebi alguns quilos de leite desnatado. Essa refeição deve ter custado milhares. Guogu Yovei lançou um olhar de aprovação para Gao Xiaolian. Esse cara finalmente fez algo decente. Seu objetivo era um garoto pobre que saiu do andar inferior do prédio. Um jovem assim precisa ser controlado primeiro. Então, será mais fácil conversar. No entanto, Lin Qianshui sorriu com um leve desdém. Carne de nível 2. A comida na escola de artes marciais de Anshen também é comum. Este ovo até que está bom. Eu sei sobre isso. O trabalho de nível 3 para os pássaros. A divisão entre feras e dançarinos é um pouco diferente. A divisão dos dançarinos começa do aprendiz até o nível 9. Depois vem o nível 9 dos 5. Generais de nível 9. Mestres de nível 9. E por último, o grande mestre. E as feras não têm aprendizes. Os níveis 13 correspondem aos dançarinos. Os níveis 46 correspondem aos generais. Os níveis 79 correspondem aos grandes mestres. As feras de nível superior correspondem ao grande mestre. O trabalho de nível 3 para os pássaros já é a força do nível 9 dos 5. Se for o líder, temo que a força precisa romper para o nível 4. Quem vem não tem boas intenções. Guogu Yovei já na porta da escola de artes marciais. Percebeu que essa garotinha não tem boas intenções. Agora ele também não está mais fingindo. Está claro que ele quer roubar pessoas, não é? Qin Mu, este é seu colega? Não preciso responder, Lin Qianshui falou com calma. Grupo Lin Wu. Lin Qianshui e Guogu Yovei instantaneamente entenderam. Ao sorrir, percebi que era a segunda senhorita da família Lin. O grupo Lin Wu como um dos 12 grupos principais da Aliança de 1000 Negócios. Não esperava que fosse tão acessível. Está brincando, né? Eu olhei surpreso para o nome de Lin Qianshui. Ele provavelmente realmente não sabe. Mas o Grupo 05 é uma das 3 grandes empresas de Jianshen. E a Aliança de 1000 Negócios é uma super aliança comercial que cobre toda a Longxin. Pode-se dizer que é uma das forças mais poderosas de Longxin. Todo Longxin. Pelo menos 13% dos negócios comerciais devem passar pela Aliança de 1000 Negócios. Isso é definitivamente um super herdeiro rico. No entanto, a escola secundária Jianshen II é apenas uma escola de artes marciais comum. Não é uma escola que os herdeiros ricos deveriam frequentar. Como ele poderia vir estudar aqui? Lin Qianshui olhou para mim com um olhar estranho. Não sabia que uma frase de Guogu Yovei poderia arruinar completamente sua imagem. Claramente, era uma boa intenção ajudar e, ao mesmo tempo, conquistar. Agora se tornou uma preferência intencional. O veneno é alto porque é exigido em casa. Eu mesmo também acho que é bom. Quanto a te puxar, só tenho medo de que você acabe se envolvendo sem entender. Lin Qianshui confessou. Você não se preocupou com o aumento repentino de ontem à noite. Pode ser que tenha despertado. Estou apenas especulando. Não tenho certeza. Se realmente for recitar um poema, o contrato do Grupo 05 para você definitivamente é o mais vantajoso. Mesmo que não seja um poema, não importa. Eu também vou lutar pelo melhor contrato para você. E respeitar a situação dos colegas. Não quero misturar muitas outras coisas. Caramba! Eu estava pensando em esconder um pouco o poema ontem. E agora, em apenas um dia, todos já sabem. Guogu Yovei me olhou sem dizer nada. Ele falou devagar, sem pressa. Já que a senhorita Ling falou, não há necessidade de eu te esconder nada. Você pode nem saber. Agora, só preciso me concentrar. Tentar controlar esta espada. Só sei se estou recitando um poema. Certo, vou tentar o meu melhor. Se não funcionar, não me culpem. Assim que terminei de falar, minha mente se concentrou e franzi a testa. Estendi a mão no ar em direção à faca de mesa. Até algumas gotas de suor frio escorregaram da minha testa. A faca de mesa tremia levemente sobre o disco. Emitiu alguns sons nítidos. De fato, Lin Qianshui e Guogu Yovei mostraram ao mesmo tempo uma expressão de certeza. Tinha medo de que a faca de mesa voasse repentinamente para minha palma. Guogu Yovei estava radiante de alegria. O nível específico não pode ser testado aqui, mas devido ao seu talento de nível 5 em uma noite, pelo menos pode ser classificado como um gênio de nível S. Lin Qianshui acenou com a cabeça. Gênio de nível S. O contrato de nível S.
Existem dois tipos de contrato. Um é para membros centrais. O outro é para membros periféricos. Eu sugiro que você assine o central. Assim, a Aliança dos 10.000 comerciantes pode lhe oferecer um capital inicial de 50 milhões de pontos de crédito e uma taxa de cultivo de 10 milhões por mês. Ao mesmo tempo, possui 10.000 desconto de 30% em todos os produtos da aliança comercial. Se for externo, haverá apenas 5 milhões de capital inicial, apoio de 1 milhão por mês. A vantagem é que não há nenhum requisito de venda de feras ferozes. Diferente das escolas de artes marciais, as vendas da aliança comercial não têm margem de intermediário. Para os dançarinos, o que você vende é o que você compra. Guogu Yovei sabia. Em uma palavra, não vai acabar completamente com meu relacionamento com Lin Qianshui. Afinal, somos colegas. Lin Qianshui é uma super bela garota. O impacto de uma garota tão bonita para um jovem não é comum. Em termos de capital, além de quebrar a nova escola de artes marciais, temo que ninguém possa competir com a aliança comercial. Guogu Yovei hesitou. Afinal, a aliança comercial é uma aliança de negócios. Embora eles sejam bons em cultivar talentos, não podem se comparar com as escolas de artes marciais. Afinal, as escolas de artes marciais são dedicadas a cultivar dançarinos. Contrato de nível S da Escola de Artes Marciais de Jianshen. Capital inicial de 20 milhões. Além disso, posso solicitar mais 10 milhões para você, juntamente com 2 milhões por mês para fundos de treinamento. O desconto de 30% na loja é o mesmo. O mesmo se aplica ao contrato de gênio de nível S. Você pode usar ao máximo todos os equipamentos de treinamento da Academia de Artes Marciais de Jianshen, incluindo aqueles que apenas membros super podem usar. Mestres de treinamento avançado. Assim que terminei de ouvir, eu sabia que essas pessoas estavam apenas enganando. Que tipo de capital inicial? Que tipo de custos mensais de treinamento? Todos os benefícios foram mencionados, mas não mencionaram o que se deve pagar. Onde no mundo se pode exigir almoço grátis? Embora eu esteja sem dinheiro, não vou arriscar minha vida por dinheiro. Lin Qianshui me lançou um olhar de apreciação. Não são muitas as pessoas que não ficam intimidadas por 50 milhões, especialmente para alguém de valor comum. É ainda mais difícil. Os membros principais devem seguir as exigências da aliança, executar tarefas mensalmente. Claro que, no início, não haverá muitas tarefas perigosas, já que a aliança investiu dinheiro. Isso certamente garantirá a segurança do gênio. Só assim será possível recuperar o investimento. Membros externos não têm nenhuma exigência de tarefa. Apenas as feras devem ser vendidas para a aliança. Guogu Yovei também não enrola. A escola de artes marciais não tem membros externos para os gênios. Apenas os membros centrais têm a tarefa inicial de o treinar bem é a única tarefa do gênio. E em relação ao contrato de gênio de nível S, é necessário pelo menos um general. Apenas aqueles de nível 9 ou mestres irão designar tarefas. Ao dizer isso, Yovei de repente ficou alerta. Dar tanta importância ao cumprimento do contrato. Não é como os gênios do passado. Parece que esse garotinho é do tipo arriscado. Em resumo, é uma questão de sobrevivência. Não quer arriscar a vida por causa do contrato. Isso é natural. Ninguém quer perder a vida por causa de um contrato. Guogu Yovei, ao pensar nisso, sabia que já havia vencido. Há mais uma coisa que você precisa saber. A Aliança dos 1000 Comerciantes é composta por empresários. Você também ouviu isso há pouco. Investimentos precisam ter retorno. O retorno para os dançarinos. Para eles está na caça às feras. Muitas missões de caça são inevitáveis. E a escola de artes marciais não precisa. A escola de artes marciais de Jianshen se concentra principalmente em treinar guerreiros para lucrar. Apenas precisa manter a operação da escola. Nosso objetivo é defender Jianshen, desenvolver Jianshen, fortalecer Jianshen, para que, um dia possamos recuperar os territórios ocupados pelas feras. Guogu Yovei está bastante confiante. Caçar feras não é nosso principal objetivo. Investigar as feras. Eliminar feras deve sempre ter a segurança como prioridade. Afinal, guerreiros poderosos são nossos maiores curadores. Defender Jianshen é a missão dos guerreiros. Sua família também está em Jianshen. Você realmente os abandonaria e fugiria? Se for esse o caso, então em Jianshen. Hoje, mesmo que percamos um talentoso mestre, não deixaremos que nenhuma força o capture. Guerreiros não precisam de covardes. Valorizar a vida é aceitável, mas não podemos abandonar a luta. Meu coração pesa ao pensar onde está meu lar em tempos de crise. Eu ainda entendo esse ponto. A diferença no valor dos contratos de ambos os lados é de 20 milhões. Para ser sincero, eu realmente acho que não preciso de tanto. A segurança é a minha maior preocupação. Devo ou não me juntar a uma facção? Eu também pensei sobre isso ontem à noite.
A aliança dos 1000 comerciantes é uma força poderosa. Mas, no fundo, eles são comerciantes. Por mais ricos que sejam os comerciantes, em termos de poder, não se comparam ao Museu Marcial de Jianshen. Porque este é o museu marcial estabelecido em Jianshen. É um museu marcial que pertence à Federação. Esta é a maior instituição de poder de Longxing. Assim, eles naturalmente obtêm a segurança que precisam. Ao mesmo tempo, também garantem a segurança de suas famílias. Neste momento, eu não tenho a capacidade de mudar. Primeiro, preciso garantir minha própria segurança. Como está a segurança nos outros prédios? Só quem já morou lá sabe. Sobreviver depende apenas da sorte. Eu não pretendo arriscar tudo por um pouco. Uma sensação de liberdade vazia e sem sentido. E arriscar a vida de toda a minha família. Eu quase não pensei antes de me juntar ao Museu Marcial. Sem pensar muito, eu tomei a decisão. Lin Qianshui ficou completamente confusa. 20 milhões por mês, faltando 2 milhões. Em um ano, são mais de 20 milhões novamente. Por que essa grande diferença ao fazer o primeiro investimento? Para ser sincero, Lin Qianshui é uma vitória certa. Mesmo um general como Guo Guiwei, um supervisor de nível 9 também precisa se esforçar. Em termos de capital, ele até usou a maior autoridade do pai. Aumentou em 20. O contrato S da aliança de 1000 comerciantes tem um máximo de 40 milhões. Apenas as 12 empresas da aliança de 1000 comerciantes têm o direito de se submeter. Mesmo com 20 a mais, ainda pode perder. Eu não acredito. Gogo Yovei ri com desânimo. De fato, os jovens devem escolher uma escola de artes marciais. Quanto ao dinheiro, com habilidade, tudo pode ser transformado. Nível de mestre. O preço de uma besta feroz é de mais de 10 milhões. A força é a maior riqueza de um dançarino. Eu não penso assim. A segurança é a maior riqueza de uma pessoa. Subir um nível todos os dias. Eu sou invencível quando estou em modo ocioso. É necessário se esforçar tanto? Não é necessário. Encontrar um lugar seguro para ficar ocioso é a melhor escolha. Guo Yovei lançou um contrato de seu dispositivo inteligente. Você pode olhar os termos específicos. Você também pode pedir à senhorita Lin Guier para te ajudar a estudar. Lin Roshui ainda está em transe. Eu ainda preciso estudar o contrato por conta própria. Depois que o nível de poder mental aumentar, minha capacidade de pensamento e memória também melhoraram. Agora consigo ler o contrato rapidamente. E não tenho nenhum amor verdadeiro. Em vez disso, entendo todos os termos muito rapidamente. Depois de ler, simplesmente pressionei o botão no projetor. Guo Yovei fez um gesto com a mão. Ele transferiu diretamente 20 milhões para minha conta. Restam 10 milhões. Vou esperar para solicitar ao diretor. Chegará em alguns dias. Você pode primeiro treinar na sala de treinamento da Escola de Artes Marciais. Familiarize-se com os equipamentos. E depois compre. O exame 5 será em alguns dias. Não há restrições para usar equipamentos de alto nível. Isso será muito benéfico para suas notas. Guo Yovei me seguiu. Ainda precisamos confirmar seu nível de poder mental. Enquanto falava, não se importou com o Lin Qian que continuava em transe. Xue me puxou diretamente em direção ao local de teste. Dentro do local de teste, Guo Yovei preparou para mim uma adaga de lâmina curta. Você usou seu poder mental para controlar a força e atingir o medidor de poder. Não se preocupe em quebrar. Este medidor de poder foi feito especialmente para mestres mentais. A intensidade é comparável à de um mestre. Eu respirei fundo em silêncio. Já que todos sabem sobre os mestres mentais, não há necessidade de esconder mais. Levantei a mão para controlar melhor. Concentrei-me e usei todo o meu poder mental. De repente, o medidor de poder disparou instantaneamente. O projetor ao lado exibiu com precisão o número 3.520 kg. Guo Yovei imediatamente ficou surpreso. Ele soltou um suspiro de espanto. Seu coração estava cheio de entusiasmo. Ele já tinha nível 3 de poder mental logo após despertar. Isso deve esperar até que tudo esteja completamente despertado. Não seria possível se tornar um general? Isso é apenas o nível 3 da cerimônia do aprendiz. Como é possível determinar o nível de um general? Eu pensei, isso não vai acabar em explosão, vai? A voz angustiada de Lin Qianshui veio de trás. Seu idiota! Por que você não usou toda a sua força antes? Lin Qianshui quase ficou sem fôlego de raiva. Aproximou-se rapidamente, fazendo bico. Um olhar melancólico fixou-se em mim. O despertar de um mestre de pensamento é diferente do de um dançarino. O dançarino deve praticar passo a passo. Já o pensamento é um dom. É um dom, entende? Uma vez despertado, mesmo o treinamento comum pode levar você até o limite do seu talento, antes de atingir o limite do talento. No mundo do pensamento, não existe teto. Com tal despertar, você pode subir 5 níveis em uma noite. Então, com base na experiência normal de pensamento,
Pelo menos antes que o talento se esgote, você pode alcançar o nível 9 em pensamento. Ao dizer isso, Lin Qianshui lançou um olhar furioso para o resultado do teste. O resultado é que você acabou de despertar e já aplica o poder mental com habilidade. Além disso, sua habilidade superou o nível 3. Isso significa que seu talento é maior do que antes. Se eu soubesse disso antes, eu poderia ter oferecido condições muito melhores. Eu olhei para outra pessoa e balancei a cabeça calmamente. Não é uma questão de dinheiro. Você está pensando demais. Guogu Yovei está vivendo sua vida. Não é à toa que sou o jovem de Jianshen. Seu talento é realmente mais alto do que eu esperava. Mas não se preocupe em sair perdendo. O contrato de gênio pode ser atualizado. 3 meses. Desde que você consiga subir para o nível 5 em 3 meses. O contrato de poesia pode ser elevado para o nível SS. Todos os benefícios dobram. Há até contratos de nível SSS. Isso é algo que só aparece uma vez a cada 100 anos em Longxin. Um gênio sem igual. Pelo menos deve ser dentro de 1 ano. Só há esperança se você romper o nível de mestre. Hehe, gênio sem igual. Eu ri por dentro. Gênios precisam se esforçar e competir. E eu não preciso. Você tem algo contra mim? Lin Qianshui realmente ficou sem palavras. Ele realmente quer saber onde errou. Será que é porque eu te recusei antes? Esta é a única razão que Lin Qianshui consegue pensar. Afinal, foram 3 anos. Quantas pessoas se aproximaram dele para pedir um número inteligente? Todas foram rejeitadas por ele. Talvez. Qin Mu deve ser um deles. É apenas que eu não tenho lembrança disso. Lin Qianshui neste momento está muito confiante. Do outro lado, eu estou completamente perdido. Não me lembro de ter ficado em silêncio durante os 3 anos do ensino médio. Lin Qianshui realmente feriu seu orgulho agora. Então tá, até logo. Guogu Yovei deu 2 passos à frente e deu um tapinha no meu ombro. Xiao Qin, você também não deve se sentir sobrecarregado. A filha do grupo Lingu realmente tem uma identidade extraordinária. Mas se você é um gênio guerreiro, se não der certo, então seja um mestre. Se não der certo como mestre, então seja um grande mestre. Eu não acredito nisso. O grupo Lingu ainda tem coragem de recusar um grande mestre. Para onde isso está indo? Eu tinha uma expressão de Gogo supervisor nos lábios. Você também está pensando demais. Eu definitivamente não tenho esse tipo de pensamento. Guogu Yovei tinha uma expressão de eu entendo tudo muito boa. Então eu não vou falar mais sobre isso. Vamos ver seu mestre de treinamento exclusivo.